Olá, meu irmão e minha irmã, mais uma vez aqui no Batendo Bola na Liturgia para a nossa live sobre a liturgia e vamos rezar o texto da misericórdia mais uma vez hoje em grandes intenções diversas e vamos hoje dar uma repassada na liturgia. Graças a Deus conseguimos hoje entrar novamente e vamos hoje ver o que é que a igreja nos propõe para a liturgia de hoje, nessa semana, né? Que a gente continua na quarta semana da Páscoa, a gente caminhando para o Pentecostes e a igreja vai nos oferecendo um pouco de cada passagem de Jesus e o início da igreja pós-Pentecostes, pós-conversão de Saulo. Então a gente vai aprendendo a história da igreja dentro da palavra. E hoje a liturgia não poderia ser diferente, né? A liturgia de hoje, ela nos leva a uma ideia central, que Jesus não serve por acaso. Ele ensina que servir é o caminho do amor, é a forma concreta de pertencer a Ele e de anunciar o Pai. Esta é a base da liturgia de hoje. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, boa noite, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, aqui no Batendo Bola na Liturgia, para a gente passar hoje o que a igreja nos pede. O Evangelho, a primeira leitura. Vamos ler a primeira leitura e o Evangelho, como eu sempre tenho feito, na versão da CNBB, para a gente poder ter mais clareza o que a igreja nos pede. E depois vamos fazer uma breve reflexão e vamos encerrar com o texto da misericórdia, como sempre estamos fazendo nós começamos essa jornada do texto da misericórdia na Sexta-feira Santa. Fizemos a novena, passamos a oitava de Páscoa, né? Terminou a oitava de Páscoa, entramos no tempo pascal do ano litúrgico, que vai até Pentecostes, e nós caminhando, liturgia e texto da misericórdia, para melhorar não só a nossa vida espiritual, porém esse mundo no qual vivemos, com as formas, com as tragédias, com tudo que o mundo nos oferece para tirar o foco de Deus. Então, hoje a gente vai continuar a refletir a quarta semana, né, que termina domingo. Na quinta semana a gente já começa o mês de maio, a partir de amanhã. Hoje é 30 de abril, a partir de amanhã começa o mês de maio, mas a quinta semana do tempo litúrgico, do tempo pascal, começa no domingo, e aí nós vamos começar de verdade a mergulhar no coração de Maria, dentro com Maria o mês de maio, caminhando com ela em toda a liturgia. Então, para a gente começar, hoje
A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, está no capítulo 3 e no versículo de 13 a 25. Eu venho falando sempre que essa época do ano é uma época mágica, liturgicamente falando. A gente aprende demais sobre a igreja, como a igreja nasce, como a igreja caminha. Aquelas pessoas que têm uma ideia errônea que o católico não lê a Escritura, não conhece a liturgia diária da igreja. Todos os dias, a igreja nos oferece um manancial do tesouro da salvação. Todo dia ela tira do tesouro da salvação um pouquinho e nos oferece. Quem acompanha a liturgia diária sabe que a igreja nos oferece o caminho perfeito para a salvação das nossas almas. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho dessa história, um pouquinho de tudo nessas duas leituras. Como é que encaixa perfeitamente tudo dentro da nossa vida de hoje, o que Jesus Cristo pediu há mais de 2025 anos atrás. E vem pedindo até hoje. Começou lá, no seu batismo, quando ele volta do deserto, ele fala: o tempo se cumpriu, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Então a gente está nessa caminhada, nós estamos aí com ele. Então, para a gente começar, nós vamos ler, como eu sempre digo, a versão da CNBB, apesar de eu estar com a minha Bíblia aqui aberta na liturgia, porém, a versão da CNBB, ela é mais clara para a gente ler e para as pessoas entenderem um pouco. Então, é leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo de 13 a 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perse da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhe: irmãos, se vós tendes algumas palavras para encorajar o povo, pois fale. Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braços poderosos. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã. E passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente, depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. E em seguida, eles pediram um rei. E Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vedes, depois de mim, vem aquele
do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos 13, de 13 a 25. Paulo, para quem não sabe a história da salvação, Paulo a conta nessa carta todinha. Ele começou da saída do povo lá do Egito e veio até Jesus Cristo, passando por João Batista até chegar em Jesus Cristo. Contou toda a história da salvação nessa leitura. E o Evangelho de hoje, a gente continua estudando o Evangelho de João. Nessa época do ano, a igreja, ela, no período pascal, nas solenidades, ela sempre nos traz o Evangelho de João, que é o Evangelho que não está localizado dentro dos anos litúrgicos. Então, João é para essas ocasiões. E a gente já vem estudando o capítulo 6, o 10, agora passamos para o capítulo 13 de João. Desde da Páscoa, a gente está vindo estudando o Evangelho de João todos os dias praticamente. Uma ou outra muda para Marcos ou Lucas, às vezes Mateus, porque nós estamos no ano A, no ano litúrgico A, e nós estamos estudando no período litúrgico, que é depois de Pentecoste a gente volta ao tempo comum, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Esse ano nós vamos conhecer tudo sobre o Evangelho de Mateus, que é o maior dos evangelhos, é o mais extenso. Então, hoje a liturgia volta a nos oferecer João, o discípulo do amor, aquele que viveu ao lado de Jesus. Vamos ouvir com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabes isso e os percebedes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Esse evangelho é muito catequético, ele ensina demais, muita coisa. Eu vou pontuar umas 3 coisas aqui antes da gente começar realmente na nossa reflexão. Jesus fala nesse evangelho aqui coisas que a gente tem que observar, né? O servo não é maior do que o Senhor e nem o mensageiro é maior de quem enviou. Quem sabe isso, quem tem a humildade e pratica isso, sereis felizes. Ou seja, um pedacinho da bem-aventurança. Lá do capítulo 5 ao 7 de Mateus, né? A bem-aventurança é ser feliz. Ele fala isso. Se você pratica o bem,
Se você é humilde, você será feliz. E ele sabe que tudo que vai acontecer, né? Porque foi ele que escolheu. Mas isso era necessário. Então a gente não pode também achar um absurdo quando acontece algo dentro da igreja que nos escandaliza. Jesus sabia que isso ia acontecer. E ele sabe que vai acontecer. Né? E outra coisa, no versículo 19, desde agora eu vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Eu sou é a mesma palavra quando Deus falou para Moisés lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou a Deus. E quando o povo me perguntar, quem eu digo que tu és? Deus respondeu a Moisés, eu sou. E Jesus repete essa mesma fala aqui, depois que ele terminou de lavar os pés, né? Aqui, esse evangelho está dentro do contexto da última ceia. Continua na última ceia, né? Então, a gente percebe isso, que Jesus, ali, ele se declarou Deus, eu sou. No evangelho, que está dentro do contexto da ceia, né? Então, fala como quem já mostrou, Jesus fala assim, eu estou mostrando para vocês. Ele tinha acabado de lavar os pés dos apóstolos. Ele resume a vida cristã com duas frases desse evangelho. Né? Ele resuma, a gente pega duas frases que Jesus resume a vida cristã, que é uma chave espiritual para a gente. As duas frases são: servos não são maiores do que os seus mestres, e mensageiros não são maiores de quem os enviou. Isso é muito forte, porque Jesus não está dizendo seja humilde. Entende? Ele não está dizendo seja humilde. Ele está dizendo existe um padrão para a humildade. O padrão é o próprio Cristo. Ele serve, não é um acessório. Esse servir de Jesus Cristo não é um acessório da fé. Entende? É uma forma de vida que combina com o Senhor que serviu. Então, ele não faz isso para aparecer, para engrandecer. Quando ele serve, ele faz isso, que é uma forma de vida, uma forma que o cristão tem que pegar como modelo de vida. Aí depois vem aquela frase, né? Se sabem essas coisas e praticam, serão felizes. Né? Quem praticar essas coisas serão felizes. Então, a gente tem que perceber o equilíbrio. Não basta apenas saber. É preciso praticar. O cristão não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que põe em prática o que aprendeu. Isso dá para a gente ligar diretamente a umas experiências que hoje eu estava aqui me concentrando, me preparando para a gente fazer essa reflexão, e me veio aquela lembrança lá da roça, lá quando eu morava lá na roça, lá no interior do Campo Alegre, né? Divino Traíra. Quem não conhece ninguém, acho que as pessoas não têm nem ideia de onde ficam. Porém, a gente via o servir das pessoas. Quando juntava a família, quando juntava os amigos para fazer algo, quem não tinha nada, dava o nada a quem não tinha.
E quem tinha pouco colocava tudo que tinha na mesa. E no final não faltava nada para ninguém. Nós juntávamos, íamos rezar o ofício a Nossa Senhora de madrugada, todo mundo feliz, todo mundo pronto, disposto a ajudar. Essa é o Evangelho vivido no dia a dia. A gente aprende com esse Evangelho. Por mais que a gente tome rumos que a vida nos leve, essa experiência de servir, ela nos faz retomar um caminho mais cedo ou mais tarde. A nossa vida é assim. Então, essa é uma tradição, né? A igreja, a nossa igreja, ela vive a tradição com T maiúsculo, tradição da igreja. E é nós que tivemos uma base familiar cristã, a gente tem na tradição, na nossa memória, tudo isso, como as pessoas serviam, como as pessoas se dispunham. Então, esse é o contexto desse evangelho, né? Quando a gente olha para Jesus servindo sem precisar, mas ele fez questão. E a gente pega essa leitura, a primeira leitura de São Paulo, contando a história da salvação, desde que Deus tirou o povo do Egito, 40 anos no deserto, passou, deu a terra prometida. Mesmo assim o povo não se contentava. Deixou os juízes governando o povo por anos. Eles não estavam contentes. Nós queremos um rei. Então Deus deu o rei. Né? Os profetas, a época dos profetas do Antigo Testamento encerra em Samuel. Depois de Samuel, já começam os reinados. Né? Saul, depois Davi, Salomão, e assim vem. Então, a gente não olha para esse lado. Porque se a gente percebeu ali a história de São Paulo veio contando uma história de servidão, das pessoas que serviam. E ele via e foi contando até chegar em Jesus Cristo, até chegar em João Batista. E ele fechou o discurso dele, né, falando que João, ele batizava com um batismo de arrependimento, mas ele não se engrandecia. Ele veio e falou assim: depois de mim virá alguém que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Então, a gente percebe que quando a gente se torna humilde, a gente serve com mais prazer. A humildade que Jesus nos pede é uma humildade de coração, é uma humildade de estar disposto a servir, a amar o próximo. Não é uma humildade de humilhar-se, de baixar a cabeça e deixar que as pessoas montem. Não, a humildade é ser justo, ser reto, não pisar e caminhar junto, dar-se a mão para quem pede um socorro. Porque Jesus, no Evangelho, ele também fala isso. Quem recebe a quem eu envio, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quer dizer,
O servir não é só fazer coisas boas. Servir é acolher, é mostrar gratidão, é dar abrigo. Quem acolhe, quem dá abrigo, acolhe o próprio Cristo. Então, quem vem através de Cristo é acolhido, nós acolhemos Cristo. E acolhendo Cristo, nós acolhemos quem o enviou, que é o Pai. Né? A gente precisa muito, muito, muito desse sentido de servir, de servidão nesse mundo em qual nós vivemos hoje. Se a gente parar para pensar, né, o que a gente vê hoje e o que a gente via. Quando eu estava aqui pensando no pessoal lá da roça, lá dos nossos terços, dos nossos ofícios, eu era criança, eu lembro, a gente via caridade, ninguém passava sem atenção. Se tinha alguém sofrendo na comunidade, todos se uniam para ajudar. Piedade. Todo mundo se respeitava dignamente. Dentro daquela comunidade pequena, não tinha um maior do que o outro, eram todos iguais. Quem tinha mais não procurava aparecer para quem tinha menos. E a partilha real que a gente tinha, que a gente via. Né? Quem não tinha, dividia o que não tinha. E quem tinha, colocava na mesa tudo que tinha. Mas todos tinham algo para compartilhar. Então a gente tem que pegar isso dentro do contexto do Evangelho. Né? Que o Evangelho nos fala, servos não são maiores. Lá no interior da minha vida, não tinha ninguém que competia com ninguém para parecer maior. Então, todos eram iguais. A gente não serve para aparecer, a gente serve para ajudar. Então, a gente pode ver isso nas nossas atitudes diárias. Às vezes acontece aquele ímpeto, aquela vontade de ser maior. Você tem vontade de responder com dureza. A gente às vezes quer vencer na conversa, né, na lábia. Né? E sempre a gente está querendo um reconhecimento de tudo que aquilo faz. Eu sou melhor, eu faço melhor do que qualquer outro. A gente quer um reconhecimento de tudo que se faz. Aí eu me pergunto, isso está me tornando semelhante a um mestre que serve? Ou está me enchendo de orgulho? É nesse momento que entra que eu venho batendo aqui na tecla, sempre nas nossas lives eu falo do exame de consciência diário. Quando eu paro para dar uma refletida no meu dia, o que eu fiz durante esse dia. Preciso eu pedir perdão a alguém? Magoei alguém? Feri alguém? Então, Jesus dá esse exemplo. Essas vontades que nos dão de responder com dureza, de tentar convencer na conversa, de querer reconhecimento, eu tenho que parar e pensar, eu estou agindo como servo, como o Senhor serviu, ou isso é só para mim dar orgulho, para mim aparecer? Né? No Evangelho,
A gente vê, né? Quem pratica a servidão será feliz. Bem-aventurados. Que é a felicidade. A palavra bem-aventurado significa felizes. Então a gente precisa sempre estar aberto aos percalços da nossa vida, do dia a dia. Servir, acolher o que é enviado. Em acolher o enviado, a gente está acolhendo Jesus. Ser mais paciente com quem está aprendendo, a gente ser mais paciente com as pessoas no nosso trabalho. Ouvir alguém que traz uma palavra de conforto, a palavra de Deus. Dar ouvido, não ignorar a pessoa. Não desprezar as pessoas que estão começando, as mais humildes. Isso é gesto de serviço. A doutrina da Igreja Católica, ela sustenta essa visão. Sempre sustentou essa visão. Devido a esse evangelho. Devido ao serviço da Igreja. Então, todos os dias, eu preciso parar. Eu preciso ter um papo com Jesus. Eu não posso rezar apenas quando der tempo. Eu preciso de um tempo para rezar, fazer o meu tempo para rezar. Às vezes parece quase impossível, né? Nesses dias que a gente vive nessa loucura. Porém, se eu começo, eu consigo. E esse tempo nunca vai me fazer falta. Esse tempo só vai me levar a enriquecer mais a minha vida espiritual e a minha vida social. Quando eu paro para rezar 10 minutos por dia, eu começo a ver o mundo com outros olhos. Eu começo a ter aquela paciência que eu achava que eu não tinha. Eu começo a entender mais aquelas pessoas que eu acho chata, aquelas pessoas que ninguém gosta muito. Eu começo a entender. Eu começo a acolher mais quando as pessoas trazem para mim coisas boas. Então, tudo isso a gente faz com 10 minutos por dia, 5 minutos. Tudo isso é quando eu tenho uma conversa íntima com Jesus. Paro, sento e falo assim, vem cá Jesus, vamos sentar aqui agora 5 minutinhos, vamos bater um papo? E desabafa com ele. Tá? Aí você vai ver como as coisas começam a acontecer. Você não percebe. Eu dou sempre um exemplo, né? Da pessoa que vai pela primeira vez numa academia. Nunca foi numa academia, vai, se inscreve, vai na academia, faz 15 minutos lá com um personal trainer, naquele primeiro dia, aí já sai de lá assim, apertando, vendo se os músculos estão duros. Né? Se não voltar, não vai conseguir nada, se parar por ali. Mas se ele persistir, voltar, aqueles 15 minutos que foi ali, na próxima vai ser 20, na próxima semana já aumenta para 25, daí a pouquinho ela está 2 horas dentro da academia e aí sim ela começa a ver os efeitos. É assim na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Eu não começo rezando 2, 3 horas por dia. Eu começo 5 minutos, 10 minutos. Senta com Jesus, conversa com Ele. Ah, eu não sei rezar, não sei falar.
Fica calado. Silêncio. Deixa ele falar. Aí você começa a escutar. Aí depois quem escuta, responde. Você começou a escutar, você vai começar a responder. Né? Ele vai chegar, você vai ficar silêncio, ele vai falar assim: pode abrir seu coração para mim hoje. Aí você começa a falar. É assim que funciona. Basta você ouvir. Então, é nisso que Jesus nos pede. Então, a gente faz uma oração tão simples. A gente fala: Jesus, mestre, servo, me ajuda. Ensina-me a não buscar ser maior. Faça com que eu seja feliz praticando a tua palavra, Senhor. Faça isso. Porque se eu servir nos caminhos que eu passo, eu estou contigo. Me dá um coração para orar, que eu ore, Senhor. Mesmo quando a noite está pesada, quando o meu dia foi muito cansado. Não me deixa desistir, Senhor Jesus. Eu sempre vou clamar pela vossa misericórdia. Então, isso é uma oração que leva até a Jesus e Ele nos pega no colo. Amém? Então, passando essa fase, essa reflexão, que eu acho assim, essa liturgia muito interessante, todo esse tempo pascal nos traz isso. Se eu quero conhecer a igreja, se eu quero conhecer a história da igreja, leia Atos dos Apóstolos. Acompanhe a liturgia diária da igreja e você vai abrir a sua mente para ver qual é a igreja que nós servimos, como é rica essa igreja, qual é a sua doutrina verdadeira. E como sempre a gente está fazendo aqui, todos os dias que nós entramos, nós fazemos a nossa breve, eu não diria que é breve, que eu falo muito, mas essa reflexão sobre a liturgia, a gente dá uma passada na liturgia, para a gente conhecer, para saber que nós lemos a palavra. Né? A gente encerra com o texto da misericórdia, e depois do texto da misericórdia, eu sempre peço uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e termino com uma Salve Rainha, na intenção do Santo Padre Papa. Sempre. Todas as minhas lives, todos os meus vídeos, eu sempre termino com uma oração para o Santo Padre Papa. Se eu faço parte dessa igreja, se eu faço parte do corpo místico de Jesus Cristo, eu preciso ter consciência que o Santo Padre Papa guia essa igreja. E eu preciso ser fiel a ele. Então agora nós vamos rezar o texto da misericórdia, que hoje esse terço vai ter um especial intenções. Por quê? Porque Jesus pediu para servir. Jesus serviu e mostrou como se serve. Hoje nós vamos rezar o terço da misericórdia para servir aos nossos irmãos necessitados de uma cura, que seja uma cura física ou uma cura espiritual. Nós vamos rezar pelos enfermos, nós vamos rezar por todas as pessoas que vão precisar ou estão precisando, vão passar por uma cirurgia. Vamos unir as nossas vozes, mesmo que eu não conheça a pessoa, mesmo que eu conheça. Nesse momento, nós vamos unificar a nossa voz e vamos levar esse clamor para Deus, para Ele ter misericórdia das pessoas. Porque uma coisa que a gente não percebe, que deixa passar batido,
é nos milagres de Jesus. Na grande maioria dos milagres que Jesus são descritos pelos evangelistas, esses milagres eles não são descritos para Jesus mostrar que sabe curar ou que tem poder para curar alguém. Mas na grande maioria das vezes, eles são descritos para perceber o que Jesus olha além do físico. Na maioria dos milagres de Jesus, ele fala assim: a sua fé te curou. Vá, não peques mais. Ele cura a alma. Ele cura a alma. Jesus se preocupa com a alma. O físico é segundo plano. Às vezes, quando a gente está passando por um problema de saúde, eu falo isso. Você fala que é muito fácil. Eu falo isso porque eu passei e passo. Eu fiz uma cirurgia de câncer há 4 anos. Quando está no momento da dor, nós só pensamos no físico. Às vezes a gente esquece o espiritual. Eu fiz uma cirurgia de 10 horas e quando eu acordei, me perguntaram: você não ficou com medo? Eu falei: não. Porque eu tinha Nossa Senhora do meu lado. Você viu? Não, não preciso de ver para saber que ela estava ali. Eu confio. É isso que nós temos que fazer. Jesus, eu confio em vós. Tá? Quando você confia em alguém, quando você confia, você entrega na mão daquela pessoa o seu bem maior e não se preocupa. E se eu confio em Jesus, o meu bem maior, que é a minha vida e a minha espiritualidade, eu entrego na mão dele e falo: é seu, Senhor. E as consequências é decisões dele, não nossa. Amém? Então vamos rezar? Vamos rezar o terço e a cada dezena nós vamos colocar uma intenção para que possamos ajudar a servir, não só o servir físico, mas servir com as nossas orações. Isto é servir, ajudar quem precisa de nós com as nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Então, hoje nós vamos colocar na mão de Jesus, dentro do coração misericordioso de Jesus, as pessoas que precisam das nossas orações. Nessa primeira dezena, vamos pedir pelas pessoas doentes,
que estão com medo, ansiosas, que têm ansiedade ou angustiadas por um procedimento ou alguma coisa que vão fazer, para que Deus as sustente e renove a esperança. A esperança não decepciona. Já dizia São Paulo. Senhor, que em todas as pessoas enfermas possam lançar as suas aflições em Ti, Senhor. Sustenta-as e faz com que seja abafada todas as suas angústias, tudo. Dá paz ao coração e esperança ao sofrimento. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, vamos pedir pelos familiares das pessoas enfermas, pelas pessoas que cuidam dos enfermos, cuidadores, e pela nossa comunidade, assim, na qual vivemos, né? Para que acompanham os doentes, aqueles ministros da Eucaristia, aquelas pessoas que vão nas casas. Agora é a hora da gente rezar por essas pessoas, por os familiares que passam por sofrimento junto com as pessoas enfermas, os filhos, os pais, os irmãos, até mesmo os parentes mais próximos, primos, aquelas pessoas que convivem dentro da casa, visitando, ajudando, rezando, dando força espiritual. Para que não falte amor para essas pessoas e nem perseverança. A gente pede a Deus misericordioso, sustenta as famílias, Senhor, na hora da doença. Fortalece quem cuida com paciência e carinho. Faz nossa comunidade um hospital próximo, cheio de oração, perseverança e consolação. É isso que precisamos. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, vamos rezar pela igreja e pelos ministros da nossa igreja, especialmente os sacerdotes, né? Para que, pela oração e pelos sacramentos que eles praticam, os doentes encontram graça, consolação e auxílio espiritual na palavra dos sacerdotes, na Santa Missa, naquele momento que eles estão precisando. Vamos pedir ao Senhor, faz, Senhor, porque não falte assistência espiritual aos enfermos. Acompanha com a tua misericórdia. Se for adequado, sustenta-os também com a tua graça dos sacramentos, confiado ao mistério e ao ministério dos sacerdotes. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e das do mundo inteiro. Eu falei quarta, mas na verdade era a terceira dezena que acabamos de rezar. Agora vamos rezar a quarta dezena. Nós pedimos a Deus que ilumine os sacerdotes para dar palavras, para ministrar os sacramentos, né? As pessoas que podem e devem, se forem passar por cirurgia, peça ao sacerdote a unção dos enfermos. A unção dos enfermos não é extrema unção como pensávamos antes. A unção dos enfermos é que ajuda as pessoas neste momento. Se você pode, se você tem chance, oportunidade, peça. Então, nessa quarta dezena, nós vamos rezar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, para as pessoas que vão passar por cirurgias próximas. Na próxima semana, nessa semana, uma pessoa quem eu gosto muito vai passar por uma cirurgia, peço por ela. A gente precisa que essas pessoas tenham conforto, especialmente as pessoas que vão passar por cirurgia, como eu passei, de câncer, e todos os enfermos, para que haja paz, segurança, né, no tratamento e recuperação conforme a vontade de Deus. Que é isso que eu peço no Pai Nosso. Segundo a tua vontade, Senhor. Faça segundo a tua vontade. Lembro de Jesus no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice, se for da sua vontade. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta e última dezena, vamos rezar pela conversão dos corações. Às vezes a gente está doente de alma. A gente precisa da cura da nossa alma. Precisamos do nosso coração ser convertido para a gente aceitar confiante a vontade de Deus, para que a doença seja vivida com fé, né? E não apenas suportada. São Francisco de Assis, no auge da sua dor, né? Ele transformou a dor em amiga, para que ele não sentisse ela maltratando ele mais, porque um amigo não maltrata o outro. Então, ele chamava a dor de amiga, para ele levar. Então, quando a gente está na dor, a gente precisa unir no coração, unir a paixão de Jesus. Imaginar, se eu estou sofrendo, imagine o que Jesus passou por mim. O que aconteceu naquele Calvário, naquela cruz. A minha dor desaparece se eu pensar na dor que Jesus passou. E sem precisar, sem ter pecado algum. Então, a gente pede, Jesus manso e humilde, misericordioso, ensina-nos a confiar. Torna-nos capazes de oferecer o sofrimento a Ti com fé, Senhor, e de receber Tua graça até no limite. Conduz-nos a uma paz verdadeira e uma vida renovada na vossa misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água
que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Assim, meu irmão e minha irmã, a gente acaba de encerrar mais essa reflexão, o texto da misericórdia. Mas primeiro, vamos fazer uma oração para todos os doentes, todas as pessoas que precisam da nossa oração, a intercessão de Jesus. Jesus, Senhor Jesus, médico dos corpos e das almas, olha para essas pessoas que vão passar por cirurgia, por procedimentos. Concede serenidade, fé e coragem, Senhor. Abençoa os médicos, meu Pai, e toda a sua equipe. Concede uma intervenção segura e uma recuperação que sirva ao bem. Se houver cura, Senhor, dai-a. Se houver sofrimento, meu Deus, transforma em paz e fortaleza. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, geralmente eu termino lendo uma passagem do Diário de Santa Faustina. Hoje eu peguei a 1466 para a gente ver. Quem não conhece o Diário de Santa Faustina, eu indico, que é a que divulga o texto da misericórdia. Aí você vai ver o que é sofrimento. Que nem todo o nossa dor é maior do que as outras dores. Esse está no número 1466. Jesus, amante da salvação humana, bendita seja a grandeza da vossa misericórdia aqui na terra e na eternidade. Ó sublime amante das almas, que a vossa inesgotável compaixão abrisque as fontes salvíficas da misericórdia, para que as almas fracas se fortaleçam na peregrinação desta vida. A vossa misericórdia, como um fio de ouro, atravessa a vossa vida e mantém o contato do nosso ser com Deus em todos os aspectos, já que nada falta à felicidade, uma vez que tudo é unicamente obra da sua misericórdia. De alegria os sentidos param, quando Deus me dá a conhecer profundamente o seu grande atributo, isto é, a sua insondável misericórdia. Amém? Então vamos agora rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e encerrar com a Salve Rainha, para que a nossa reflexão seja espiritualmente falando, encerrada com chave de ouro. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrima.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Essas orações finais foi para a intenção do Santo Padre o Papa, para que caminhe e guie essa igreja na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, fiquemos todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria. E até a próxima. Acredito que amanhã dá para voltar. E se você gosta, espalhe, comente com alguém e traz mais gente para rezar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.